Amados e caríssimos filhos em Jesus Cristo, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algo que tem acontecido na nossa paróquia e que de fato tem nos trazido uma certa preocupação. Há alguns meses nós soubemos de uma família que estava acompanhando um canal de YouTube, é o canal Palavra Viva de Deus, que na verdade é administrado por uma nova religião, de um estado distante do nosso, mas que por meio das redes sociais também, assim como chega as coisas boas, também chega aquelas coisas que devemos ter muito cuidado, antes de seguir, antes de estar também aderindo e convidando mais pessoas para seguir. Na verdade, esse canal, que se titula assim dessa forma, é fruto de um pensamento de um senhor que, depois de, segundo ele mesmo no vídeo do YouTube, quando fala da sua conversão, depois de embriagado, foi arrebatado e o próprio Deus lhe deu a autoridade, lhe conferiu a autoridade papal. Então, além de profeta, de ouvir e conversar diariamente com Deus, ele alegava que também o Senhor, Deus no caso, conferiu esse poder aqui na terra de ser o segundo Pedro. Por isso que a partir daí ele se intitula de Pedro II. E também aqueles que aderem a essa nova forma de pensar de religião, o trata como Santo Papa Pedro II. Isso fez com que também esse modo de pensar, de ser igreja, se espalhasse essa noção de que não existe mais a sucessão apostólica. Quer dizer, eles não reconhecem os santos padres, os papas e a sucessão apostólica desde os apóstolos, por isso que chamamos de sucessão apostólica, e principalmente os últimos papas como papas de verdade, sendo que só ele, por ser profeta e papa escolhido pelo próprio Deus, que falava com ele diariamente, agora é quem tem o poder, ou digamos assim, que guiará a igreja desse novo tempo. Então, em todas as suas mensagens, ou a sua intenção de fazer esse novo tipo de religião, de igreja, ele desobedece, desrespeita a todo o magistério, que é milenar, quer dizer, há milhares de anos, que o magistério da igreja, desde a igreja primitiva, desde os apóstolos, desde os grandes padres da igreja, então, de respeitar não só aquilo que nos diz o magistério, como também chega até questionar os sacramentos e a validade dos sacramentos, desrespeitando assim aos sacerdotes na Igreja Católica Apostólica Romana, desrespeitando assim os bispos que têm a sucessão apostólica, e desrespeitando assim o Santo Padre, desrespeitando assim a Igreja como um todo. E nós devemos estar muito atentos a isso, porque eles também se dizem católicos. Inclusive fala que é a igreja verdadeira. E quem não estiver fazendo parte, vivenciando essa nova forma de ser igreja, então não se salvará. Então critica não só, e condena não só alguns comportamentos dos fiéis na igreja, mas comportamentos até de padres e bispos. Inclusive colocando em xeque aquilo que é magisterial, que é ensinamento, desde Santo Agostinho, desde Santo Tomás, que fala a respeito da Eucaristia. Falando que as igrejas que, segundo eles, não tiverem o sacrário no centro, no altar-mor, como chamamos, ela que não entre, que é ali na igreja de Deus. Mas que os sacerdotes e os bispos tiraram o Cristo do centro e não era a igreja verdadeiramente de Deus. E colocando em xeque, então, a própria presença real de Jesus Cristo na Eucaristia.
reduzindo apenas a espaço. Jesus Cristo é presente se tiver em determinado lugar, em determinado espaço. Colocando em xeque também a figura do sacerdote e dos bispos, quais são ferrenhamente criticados, né, por essa maneira de pensamento. Nessa igreja se celebra uma missa que diz eles conservadora, tradicional, só que infelizmente não é, porque parece ser o rito tridentino, que é da igreja antiga, né, o rito antigo, o rito tridentino, mas que com todas as imperfeições e tantas imperfeições que não podemos nem chamar de rito tridentino. Embora eles digam que são católicos conservadores. Mas como são católicos? Se não vivem em comunhão com o Santo Padre, se não vivem em comunhão com os bispos, inclusive com os padres e bispos da diocese onde ele habita. Esse senhor, ele usava a féula, que era a cruz, né, o crucifixo que o Papa usa, a cruz peitoral e o solidel branco, né, próprio do Papa. E mesmo sem ter recebido ministério algum, porque esse senhor também, que se intitula de Pedro II, era casado e tinha filhos, ele veste alva e estola, como se fosse padres. E isso tem confundido bastante, a muitos, inclusive católicos aqui de Indiaroba, que por essa mescla, essa mistura que eles fazem, que aparentemente é igreja católica, mas que de fato está disseminando em nossa paróquia, infelizmente, essa concepção errada, anarquista, de ser igreja. Então, eles dizem a todo tempo, a todo momento, que devemos divulgar as orações mais convencionais, as devoções, reza o ofício de Nossa Senhora, divulga as mensagens de Nossa Senhora, das aparições, principalmente de Nossa Senhora. Então, as orações são bem semelhantes à Igreja Católica, querem que se divida, que fique homens de um lado na igreja, mulheres de outro. Fala que as mulheres têm que usar véu na igreja, e por isso que nós estamos vendo algumas pessoas na nossa igreja matriz já aderindo a essa nova forma de pensar, né, distante da comunhão com a igreja. Coloca em xeque o magistério, o modo como é celebrado o sacramento, e coloca em xeque, em dúvida, até o próprio sacramento, né, da Eucaristia, que é celebrado pelos sacerdotes. Dessa igreja que, segundo eles, está corrompida, está voltada para o mal. E, ao mesmo tempo, se coloca como católicos praticantes dessa igreja. Então, é uma falta de coerência muito grande. Eles não estão mais assistindo às missas paroquiais, mas preferem assistir à missa que um padre, né, que, inclusive, não mais aceita de sua diocese, está lá celebrando nessa igreja da obediência a Deus Pai, prefere seguir aquilo que eles dizem por meio desse canal que falaram no início do vídeo de YouTube, e vive em volta daquilo que, de modo anarquista, esses têm divulgado. Na verdade, esse senhor, que se titulava Papa, profeta, e agora é tido como eles como um santo, fizeram até imagem dele, e na igreja tem até imagem dele, né? Ele já faleceu, porém ainda ficou, aí os seus filhos e os adeptos dessa religião, essa seita. Não é religião, é uma seita que se diz católicos e apostólicos, porém não estão em comunhão com Roma, não está em comunhão com a Igreja Católica. E tudo aquilo que eles ensinam não tem nenhum fundamento nem bíblico, nem teológico, apenas baseado na, segundo eles, dito palavra viva de Deus, que eram as mensagens diárias que esse Senhor recebia do próprio Deus, de alguns santos, né, e que de forma aleatória, sem nenhum fundamento bíblico teológico, eles então divulgavam essas mensagens, e divulgam essas mensagens ainda, fazendo com que os nossos corações e principalmente nossas mentes sejam confundidas. Então, em tempos difíceis de pandemia,
ainda surge essa dificuldade também de fé. E eu convido a todos os paroquianos indiorabenses a continuar firme na fé, na sua igreja católica, e a renunciar a qualquer tipo de erro e de heresia que estão tentando divulgar em nosso território paroquial com relação a essa tal igreja da obediência a Deus Pai e esses filhos da luz, da palavra viva de Deus, que estão disseminando a discórdia, a cisânia em meio aos católicos apostólicos e romanos. Nós cremos sim em Jesus Cristo, nós cremos sim em Deus, nós cremos sim nos santos, na sua vida exemplar, nas mensagens de Nossa Senhora. Nós cremos sim que Deus pode sim vir ao nosso encontro em sua misericórdia. Nós cremos na Eucaristia que celebramos. Nós cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica romana. Nós cremos sim no Santo Padre, que ele é sinal de caridade e de unidade em toda a Igreja Universal. Nós cremos sim nos nossos bispos, que têm a sucessão apostólica e que não foi fruto de uma ressaca após tomar algumas doses de conhaque, como foi esse senhor, e que foi arrebatado por Deus, segundo ele, e que Deus confiou tudo isso, todo esse poder, né, a ele nesse momento. Nossos bispos, eles seguem a sucessão apostólica, é eleito, tirado do povo, ordenado, recebe um ministério e então começa a pastorear o seu povo. Nós cremos sim nos sacerdotes, que mesmo em meio às suas fragilidades, a sua humanidade, mas traz para nós Jesus Cristo Eucarístico. E o Jesus Cristo Eucarístico, que é consagrado nos altares das nossas igrejas, não é pela figura do Padre, não é por sua dignidade e nem tampouco por sua santidade, mas é pela ação do Espírito Santo. Nós cremos sim no magistério da Igreja Católica Apostólica Romana, que sempre nos ensina a interpretar de forma exata a Sagrada Escritura e a ler os sinais dos tempos. Nós cremos numa igreja única, onde não há espaço para heresia, para divisão, nem para julgamentos falsos dos irmãos, nem colocar em xeque aquilo que a igreja milenar tem defendido e colocado como verdade de fé. Nós amamos a Igreja Católica e por isso eu peço a vocês que não se deixem levar, nem se enganar por essas doutrinas falsas desses que estão divulgando em nossa paróquia essa tal igreja da obediência a Deus Pai. E nem esses que são iluminados por uma pessoa humana que depois de um surto começa a dizer que é Papa, começa a dizer que foi enviado por Deus para corrigir os erros da Igreja Católica, começa a dizer então que tem autoridade, né, e tem a afinidade, a proximidade com Deus, de falar todos os dias com Deus e de Deus passar para ele mensagens todos os dias, inclusive incentivando os seus fiéis a desrespeitar bispos, a desrespeitar padres, a desrespeitar Papa, a desrespeitar os sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Então nós não vamos permitir. Eu, como padre, como cura dessa paróquia, não vou permitir que seitas como essas se expanda e seja disseminada em meio ao trigo que é semeado nos corações do povo de Deus. Deus nos abençoe a todos. E que Maria Santíssima nos proteja, nos defenda e nos mostre sempre o seu Filho Jesus. Diga não à igreja da obediência a Deus Pai, porque prega uma visão anarquística de igreja e que não está em comunhão com Roma e nem pode ser considerada nem querida como igreja católica. É uma seita dentro da Igreja Católica que está sendo disseminada e que a gente precisa combater e corrigir. Fiquemos em paz.